O trem que viajava entre os sonhos era uma vez um trem chamado Devaneio, que não percorria trilhos de aço sob o céu estrelado, mas sim trilhos de luz prateada sob o céu dos sonhos. Sua locomotiva, feita de brasas calmas e baforadas de algodão doce, não apitava, mas sim sussurrava melodias que embalavam as almas mais inquietas. O Devaneio não tinha um condutor comum. Quem guiava suas rodas de vapor de lua era a Senhora das Pálpebras, uma mulher cujos cabelos eram feitos da noite serena e cujos olhos guardavam o brilho do primeiro sono da infância. Ela recoou o ar em cada parada no mundo desperto. Passageiros especiais, crianças com pesadelos, adultos com corações pesados, artistas à procura de inspiração e qualquer um cuja alma precisasse de um lugar para descansar. Naquela noite, os primeiros a embarcar foram Leo e sua irmã, Maya. Leo, de 8 anos, tinha medo do escuro. Maya, de 10, tinha medo de errar na escola. A Senhora das Pálpebras lhes deu bilhetes feitos de papel de estrela e os conduziu a um vagão acolhedor, com poltronas que se moldavam ao corpo como um abraço. O trem começou a se mover. E pela janela, em vez de campos e cidades, eles viram paisagens de pura imaginação. O Vale dos Sorrisos Adormecidos, onde riachos de riso baixinho corriam entre flores que desabrochavam em cores que não existiam no mundo real. Leo olhou fascinado e, sem perceber, seu medo do escuro começou a diminuir, substituído pela beleza daquela escuridão tão viva. Na próxima parada, entrou o Senhor Valente, um homem que passava os dias sendo corajoso para todos, mas que à noite tinha medo de falhar. Ele se sentou ao lado de um velho poeta que nunca mais encontrara uma palavra que rimasse com esperança. O trem adentrou então a floresta das lembranças boas. Lá, as árvores eram feitas de momentos felizes, e suas folhas sussurravam segredos de dias alegres. O Senhor Valente viu a memória de seu filho dando seus primeiros passos, e um sorriso verdadeiro, há muito perdido, iluminou seu rosto. O poeta, por sua vez, viu uma folha pousar em seu caderno, com a palavra confiança escrita nela. Esperança e confiança, sussurrou, com os olhos úmidos. A viagem continuou pelo mar de serenidade, onde ondas de paz quebravam suavemente contra as janelas, e pelo desfiladeiro dos desejos adormecidos, onde os sonhos mais profundos das pessoas penduravam como estrelas cadentes, prestes a serem alcançados. Para Leo, a parada final foi o Castelo da Coragem Silenciosa. Lá, ele encontrou uma sombra que tinha medo da luz. Leo, que agora entendia que o escuro podia ser amigo, ofereceu sua lanterna de sonho à sombra. A sombra, agradecida, tornou-se sua guardiã, e Leo percebeu que a coragem morava dentro dele o tempo todo. Para Maya, o destino foi o Jardim dos Experimentos, onde era não só permitido, mas encorajado errar. Lá, as árvores davam frutos de borracha que, quando caíam, quicavam em padrões lindos e imprevisíveis. Maya riu, brincou e entendeu que cada erro era apenas um novo caminho para a beleza. Quando o sol começou a colorir o horizonte do mundo real, o trem dos sonhos fez sua última parada. Os passageiros desembarcaram, cada um carregando um pequeno brilho prateado nos olhos e uma semente de paz no coração. Leo dormiu sem medo pela primeira vez. Maya foi para a escola ansiosa para aprender, não temendo falhar. O Senhor Valente acordou se sentindo leve, e o poeta escreveu o mais belo poema de sua vida. O devaneio, com a Senhora das Pálpebras ao leme, desapareceu na primeira luz da manhã. Seus trilhos de prata
dissolvendo-se no ar. Ele não tinha um horário fixo nem um destino final. Sua única missão era viajar, noite após noite, lembrando a todos que enquanto houver sono, haverá um trem pronto para levar você à paisagem mais maravilhosa de todas. O infinito território da sua própria imaginação e paz. Enquanto o primeiro raio de sol beijava os telhados do mundo desperto, o trem devaneio parecia dissolver-se no ar, como fumaça de um sonho ao despertar. Mas sua jornada não tinha terminado. Ela apenas mudava de trilho. Agora ele mergulhava nas profundezas do sono pesado, um reino onde os sonhos eram mais vívidos e as lições mais profundas. A Senhora das Pálpebras observava seus passageiros adormecerem em seus lares. Um fio de luz prateada ainda conectando suas frontes ao trem. Era hora de buscar novos viajantes, aqueles cujos sonhos estavam presos ou cujas mentes estavam tão cansadas que nem mesmo o sono lhes trazia descanso. A primeira parada foi no quarto de Elara, uma artista que não conseguia mais pintar. Sua tela em branco a assombrava até em seus pesadelos. Ao embarcar no devaneio, ela foi conduzida a um vagão especial, o Ateliê das Almas. Lá, as tintas eram feitas de emoções e os pincéis de raios de luz. Elara, com receio, molhou o pincel em um pote de melancolia azul e deixou uma pincelada na tela infinita que tinha à sua frente. A tinta não formou uma figura, mas sim uma sensação de brisa fria. Em seguida, usou a raiva vermelha, que explodiu em formas agressivas e passionais. E então, timidamente, experimentou a saudade dourada. Para seu espanto, o dourado começou a dançar com o azul e o vermelho, criando um pôr do sol de uma beleza tão comovente que lhe roubou o fôlego. Elara percebeu que sua bloqueio não era falta de talento, mas medo de sentir. O trem lhe dera permissão para pintar com a própria alma. Enquanto isso, o trem passava pela floresta dos sussurros, onde as árvores contavam histórias, não com palavras, mas com aromas e sensações. Um homem chamado Samuel, um médico exausto da vida real, caminhava por um corredor do trem quando o aroma de lavanda e sabão em pó fresco encheu o ar. Era o cheiro da casa de sua avó. De repente, ele não estava mais no trem, mas no jardim de sua infância, onde sua avó lhe ensinava os nomes das flores. A memória, enterrada sob anos de estresse, veio como um bálsamo. Samuel não recebeu uma poção mágica ou uma cura milagrosa, mas reencontrou o porquê de seu ofício. A compaixão simples e curativa que ele sentia naqueles dias distantes. A fadiga em seus ossos não desapareceu, mas perdeu seu domínio sobre ele. A viagem do devaneio não era sempre suave. Para chegar às clareiras mais serenas, ele às vezes precisava cruzar os pântanos das incertezas, onde névoas espessas de dúvida batiam contra os vidros. E os cumes da ansiedade, onde o trem balançava perigosamente sobre abismos de si. A Senhora das Pálpebras nunca desviava o caminho. Ela sabia que enfrentar essas paisagens era parte da cura. Ela sussurrava para os passageiros assustados: observem, mas não entrem. É apenas uma paisagem passageira. Mantenham-se em seus assentos. E assim eles faziam, aprendendo, no mundo dos sonhos, a observar suas próprias turbulências internas sem serem engolidos por elas. A parada final daquela noite foi para um passageiro muito especial. Um pequeno cachorro, Bolinha, que sonhava com seu dono. Um soldado que estava longe de casa. O devaneio não transportava apenas humanos. O sonho de Bolinha era simples: correr em um campo aberto. O trem o levou ao Parque da Lealdade Eterna.
um lugar onde a grama era macia, como um cobertor, e o sol era sempre morno. Lá, para a alegria de Bolinha, ele encontrou não uma memória, mas uma presença. Seu dono, em seu próprio sonho, do outro lado do mundo, também embarcara no devaneio. Eles se reencontraram naquele campo e por um longo precioso momento correram juntos, sem amarras de distância ou tempo. A alegria pura de Bolinha irradiou-se por todo o trem, um lembrete poderoso de que o amor é a conexão mais forte, capaz de viajar entre os sonhos. Ao amanhecer, o trem devaneio completou sua rota noturna. Elar acordou com os dedos formigando, como se tivesse segurado um pincel a noite toda. Foi direto para o cavalete e, sem hesitar, começou a pintar. Samuel acordou e, antes de ver seu primeiro paciente, comprou um pequeno vaso de lavanda para seu consultório. E em uma base militar distante, um soldado acordou com um sorriso. A sensação de um focinho úmido em sua mão, ainda fresca em sua memória. O trem que viajava entre os sonhos havia partido novamente, deixando para trás não respostas, mas sementes. Sementes de coragem, de criatividade, de paz e de reconexão. E todas as noites, enquanto o mundo fecha os olhos, os trilhos de prata brilham novamente, aguardando aqueles que estão prontos para embarcar na mais necessária de todas as jornadas, a viagem de volta para si mesmos. Inscreva-se no canal, deixe seu like para nos ajudar a contar mais histórias como esta e mostre este vídeo para seus amiguinhos. Junte-se a nós na próxima aventura.